Muito bem, estamos de volta. Tá chegando a hora do Claramente aqui no Vida e Saúde, uma hora que eu espero bastante, viu, doutor César? Fico prestando atenção, esperta, porque eu adoro esse momento e muita gente me procura dizendo que bacana que o Claramente tá assim, de maneira mais direta aqui no Vida e Saúde, mais constante aqui no Novo Tempo também. Olha, hoje o assunto é bastante interessante do Claramente, então eu quero oferecer rapidamente a revista Fique Leve para você, que é o nosso presente. Todos os dias a gente vai trazer aqui essa opção de presente para você. É só ligar para receber, não vai ter custo nenhum. E aqui dentro você encontra informações para toda a família, desde a criança até as pessoas mais velhas, passando pela fase da adolescência, juventude. Vai falar sobre como lidar com vícios, momentos difíceis da vida como luto. Também vamos falar um pouquinho sobre como manter a saúde física em dia usando recursos naturais. A água, a luz do sol, o exercício físico, a temperança, o equilíbrio em todas as coisas da vida. E a gente sabe que para fazer mudanças, a gente precisa de informação, mas tem que ser informação confiável, de qualidade. E é aqui que tem o diferencial da revista Fique Leve, né, doutor? Muito grande, porque não só os textos são de base científica, com uma linguagem simples, e tem também, no final do artigo, várias informações, vários sites que você pode expandir a pesquisa daquele tema ali, daquele assunto. Fantástico! Então, olha, não espere mais, liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 e... Falei errado, 0 operadora 12 21 27 31 21 e a revista vai chegar até você. Fique agora com Claramente sobre esse assunto tão relevante da relação da maconha e os adolescentes. Olá! A excelente revista Vida e Saúde, publicada mensalmente pela Casa Publicadora Brasileira, que o site é cpb.com.br, publicou um ótimo artigo com o título Maconha e Adolescentes em dezembro de 2019, de autoria de Everton Fernando Alves, que tem um mestrado em imunogenética. Eu peguei algumas informações desse artigo sobre a maconha, essa droga, que parece que está sendo cada vez mais olhada como inocente. O nome científico da maconha é Cannabis sativa, droga mais consumida no mundo por adolescentes. Um artigo da revista da Associação Médica Americana de abril de 2019 tem o seguinte título: Associação do uso de cannabis na adolescência e o risco de depressão e ansiedade e suicídio em jovens e adultos. Uma revisão sistemática e meta-análise. Esse artigo é um estudo importante porque tem que ver com meta-análise. Meta-análise é um estudo dos estudos já publicados no assunto. Ele envolveu, esse artigo, esse trabalho, 23 mil adolescentes. Os resultados revelaram que os usuários da maconha, comparados com adolescentes que não eram usuários, tiveram um risco de 37% maior de ter depressão na idade adulta. 50% mais probabilidade de pensamentos suicidas também na idade adulta e um risco 3 vezes maior de tentativa de suicídio quando adultos. Os estudos já mostraram que o consumidor frequente de maconha entre 12 e 18 anos de idade pode sofrer lesões permanentes na inteligência, ter problemas com a memória, capacidade de concentração e ter sintomas psicóticos, ou seja, sair da realidade. Apesar disso, a maconha é legalizada em 33 países, seja para fins medicinais ou recreativos. No Brasil, ela ainda é criminalizada, mas com forte pressão social para descriminalizá-la. Em 2014, tanto a Associação Brasileira de Psiquiatria quanto a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, a ABAD, se manifestaram contra a legalização da maconha, dizendo que ela é mais danosa para a saúde do que o cigarro comum. Quando a maconha é fumada, piora os sintomas psiquiátricos das pessoas, sejam depressivos, ansiosos ou bipolares.
E a revista Vida e Saúde, que eu comentei no início, com um artigo sobre maconha e adolescentes, entrevistou o doutor Ronaldo Laranjeira, psiquiatra com doutorado em psiquiatria pela Universidade de Londres, no setor de dependência química, professor titular do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e coordenador da UNIAD, Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas dessa mesma universidade. Vamos ver o que esse especialista, um dos melhores do Brasil nesta área de dependência química, comentou sobre maconha e adolescentes. Quando perguntado a ele, ao Dr. Laranjeira, sobre os motivos que levam adolescentes a começar o uso de maconha, ele explicou que não existe uma resposta simples para isso, sendo importante considerar os fatores de risco e de proteção. Fatores de proteção ao consumo de drogas podem ser pais que não usam drogas, a existência de um ambiente familiar harmonioso, um gosto pela escola e ir bem nos estudos, envolvimento em esportes e atividades artísticas, ter uma rede social de amigos que não usam drogas, morar num país que desfavoreça o consumo de drogas, entre outros fatores. Um dos fatores de risco é residir num país onde a maconha é legalizada. No Brasil, cerca de 3 a 5% dos jovens usam maconha. Em Denver, Colorado, nos Estados Unidos, onde a maconha foi legalizada, o consumo chega a 20%. E observaram que aumentou o tráfico. Outros fatores de risco para o uso da droga são o fato do jovem ir mal na escola, não ter convicções religiosas, ter pais que vivem em conflitos e que se dedicam pouco a compreender a luta dos filhos. Esse professor de psiquiatria da Unifesp, junto com colegas, lutaram para proibir a propaganda de álcool nos meios de comunicação. A indústria do álcool entrou de sola para que os políticos não se metessem nisso. Mas vemos como foi importante proibir a propaganda do cigarro com a finalidade de diminuir o número de fumantes no Brasil. E realmente caiu para menos da metade. Na época, havia 30% de fumantes em nosso país e agora temos perto dos 10%. A propaganda influencia mesmo o nosso comportamento. Nos Estados Unidos, depois das propagandas em outdoors, redes sociais e lojas tentando mostrar a maconha como medicinal ou com risco baixo, nos últimos 20 anos houve um aumento do consumo que era 3 a 5% para 20%. Como consequência, surgiram problemas como jovens que interrompem os estudos, se tornam mais dependentes dos pais financeiramente, apresentam problemas de saúde e outras consequências. Sobre o uso de maconha nos jovens, é preciso considerar que o cérebro do adolescente se desenvolve principalmente entre os 14 e 25 anos de idade. Nessa faixa etária, o cérebro amadurece para se tornar um cérebro adulto. E qualquer substância química que altera o processo do amadurecimento cerebral acaba produzindo prejuízos importantes. Um problema é que justamente nesta faixa etária, 70% dos jovens começam a usar a maconha, que não é uma droga inocente e produz perturbação das funções executivas do cérebro, como a capacidade de pensar, de planejar, de executar, perturba a memória, a atenção e sabia, a maconha causa a perda ou produz a perda de 7 a 8 pontos de QI, que é a medida da inteligência. Se o consumidor é profissional, a maconha favorece o baixo rendimento no trabalho, por exemplo, levando a pessoa a adiar sempre o que ela precisa fazer. Eu comentei num claramente anterior que não existe maconha medicinal. Você pode rever esse claramente sobre o decálogo, o título é o Decálogo da Maconha, produzido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com a Associação Médica Brasileira. E aí então eu expliquei que somente uma das 400 substâncias da maconha, o canabidiol, eventualmente em situações bem raras, pode ter um efeito terapêutico, mas que ainda está em estudos. Então não é a maconha que é medicinal, é uma substância dela.
Os usuários de maconha hoje procuram diferentes tipos dessa droga com mais concentração de THC, que dá o barato. Na década de 60, a concentração dessa substância na maconha era de 1 a 2%. Hoje se consome maconha com 10% dessa substância e tem um tipo chamado Scan, que tem 20% de THC. A prática religiosa é um fator protetor do consumo de drogas, conforme relatou o Dr. Ronaldo Laranjeira, especialista internacional em dependência química e professor da Unifesp. Assim, dê um bom exemplo para seus filhos não consumindo nenhuma droga, tendo uma vida com boa prática religiosa, ensinando seus filhos a verdade sobre a maconha e sobre outras drogas. Bom, era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Eu espero que você, no próximo Claramente, paz, luz e busque e compartilhe informações corretas sobre drogas. Maravilha, obrigada, doutor César. E olha, tá chegando a hora de aprender a fazer esse cupcake dos sonhos com a chefe Kimberly Bravo. E tomara que esse intervalo passe rapidinho, porque eu tô louca para saber essa receita. E vai passar rápido, a gente já volta.